Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fabiola Mamed e esse vídeo ele é um roteiro para análise de variâncias. E aqui a gente vai ver a nova uma via de medidas repetidas no SPSS. Esse trabalho, ele é um trabalho da disciplina de bioestatística do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física e Dança de Goiás, na UFG, nível estricto sensu mestrado, com o professor doutor Gustavo de Conte, o responsável pela disciplina. E as alunas responsáveis pela apresentação sou eu, a Fabiola Mamed, e a Tamara Jacob. E o objetivo desse trabalho, desse tutorial, né, é descrever a rotina básica dos comandos de análise de variância. No caso aqui, a nova, uma via de medidas repetidas. E a gente vai utilizar o software SPSS versão 2.0. É claro que a gente não vai explorar todos os comandos, né? A gente vai utilizar só aqueles essenciais para rodar essa nova de medidas repetidas. E nesse vídeo eu vou deixar mais lá embaixo, eu vou deixar o link com o tutorial em PDF de como que faz a importação dos dados do Excel para o SPSS. Não vou fazer aqui a título do vídeo não ficar muito grande, mas é uma ferramenta fácil de usar, pelo PDF a gente consegue seguir direitinho. E essa é uma pesquisa fictícia, claro. Então, assim, nós estaríamos avaliando 30 bailarinos e eles seriam submetidos a um treinamento de força por um período de 4 meses. E a proposta seria avaliar se esse treino de força, se ele vai ter um efeito sobre a quantidade de saltos desses bailarinos no decorrer dos meses e se ele vai apresentar diferença entre os meses também. Então, aqui a gente tem o SPSS com os dados já importados para ele, né? Que nós temos os 4 meses que nós iremos avaliar. Para rodar a nova, uma via de medidas repetidas, existem alguns pressupostos estatísticos que devem ser respeitados. O nosso N, ele tem que ser maior ou igual a 30, o nosso é igual a 30. Os nossos dados, eles devem apresentar normalidade e esfericidade. E eles têm que eles não podem ser independentes, ou seja, eles têm que ter uma dependência entre eles. E por isso a gente fala também que é uma análise pareada. Por que é uma análise pareada? Porque o mesmo indivíduo, ele vai ser avaliado por mais de 2 vezes. Aqui no caso, nós vamos avaliar o mesmo indivíduo 4 vezes, né, no decorrer dos meses. A esfericidade, no SPSS, quando a gente roda a nova, ela já é feita automaticamente. E aí depois a gente vai avaliar isso quando ele soltar a tabela para nós. Primeiro, agora a gente vai rodar então para testar a normalidade dos dados, que é um dos pressupostos que a gente tem que cumprir, certo? Então, para avaliar a normalidade, a gente vem aqui em analisar, estatísticas descritivas, explorar, e aí vai aparecer aqui o que a gente quer avaliar, certo? Eu fechei aquela janela e abri de novo, porque se vocês observarem, quando eu abri aquela janela, essas informações já estavam do lado de cá, certo? E eu queria mostrar para vocês como que aparecia realmente a janela para a gente desde o início. Então, quando você clica lá em explorar, os dados estarão de cá. Eu vou mandar para a lista dependente as variáveis que a gente quer analisar. Aqui no caso, a variável mês, 1, 2, 3 e 4. E aí eu mando para a lista dependente. Quando eu clico na lista dependente, você vê que ele muda para a janela de lá. Mas não basta só isso e eu clicar em OK. Eu tenho que pedir ao SPSS que me forneça os diagramas. Então, quando eu clico em diagramas, ele vai me dar aqui, ó, diagramas de normalidade com teste, que é o que a gente quer realmente avaliar. Agora eu posso clicar em continuar. E ele vai abrir, continuar, OK. E ele vai abrir para a gente chama de janela de saída. Essa janela de saída vai trazer várias informações para a gente. O que nos interessa mesmo é a tabela do teste de normalidade. A gente vai descer aqui, tem aqui, tá vendo? Teste de normalidade, que ele traz aqui mês 1, mês 2, né, até os 4 meses que a gente quer avaliar, o desvio padrão, enfim. O que a gente quer é o valor de P aqui. E para a gente fazer esse valor de P, eu vou escrever aqui para ficar fácil da gente interpretar essa tabela, que a gente tem que interpretar a partir do valor de P. Então, se eu tenho um P maior que 0,05, significa que eu tenho a minha hipótese nula, que vai me mostrar que apresenta normalidade, certo? Se eu tiver um P
menor que 0,05, eu vou ter aí a minha hipótese alternativa, que significa que não apresenta normalidade. A partir dessas informações, a gente vai avaliar aqui, ó. Tá vendo? O nosso P, todo ele foi maior que 0,05. Desculpa, gente, foi maior que 0,05. Então, a gente pode atestar, a gente pode afirmar que a nossa amostra apresenta, sim, a normalidade, ou seja, um dos pressupostos a gente já correspondeu. Agora nós vamos voltar lá para o nosso SPSS para rodar, então, as medidas repetidas, né? Que é o que realmente nos interessa. Então, eu venho aqui em analisar, eu venho em modelo linear geral e clico em medidas repetidas. Quando ele abre essa janela, em nome do fator dentro do assunto, a gente tem que colocar o nome da variável, que seria a variável mês. Certo? Cliquei em mês. Em número de níveis, nós não vamos avaliar 4 meses, então a gente coloca o número 4 aqui. E clica em adicionar. Cliquei em adicionar, eu vou e clico em definir. Ele vai abrir essa janela aqui para a gente. Tá vendo que a gente nem pode clicar em OK? Por quê? Porque eu tenho que pegar os meses e mandar para dentro de variáveis, dentro de assuntos. Então, eu clico na setinha e ele vem para cá. Só que eu quero avaliar não só se existe diferença nos meses, mas eu quero saber se existe diferença entre quais meses. Se o mês 1 diferenciou do mês 2, do mês 3 ou do mês 4. Para isso, eu preciso rodar o teste post-hoc. Mas não adianta eu clicar aqui, que ele não vai me dar a opção de selecionar informação nenhuma. Por quê? Porque primeiro eu preciso informar para o SPSS alguns dados. Então, eu vou em opções. Quando eu seleciono aqui, eu venho em fatores e interações de fatores, seleciono um mês, que é a minha variável, e mando para exibir médias para. Pode ver que agora ele me deu a opção de selecionar o quadro de comparar efeitos principais. Quando eu clico aqui, ele abre o ajuste do intervalo de confiança para eu escolher um dos testes. Esse DMS, ele é um teste que ele não faz nenhuma correção. O teste de Bonferroni, ele faz correções, mas ele é um teste mais conservador. E o teste de SIDAC, que é o que nós vamos escolher, apesar de também ser conservador, mas ele é menos conservador que o teste de Bonferroni. Então, quando eu clico aqui, eu venho também e peço para o SPSS me fornecer as estatísticas descritivas. Feito isso, aí sim, eu posso clicar em continuar. Quando está nessa janela aqui, eu vou pedir também para o SPSS fornecer para mim o diagrama. Então, eu clico em diagramas. Na hora que ele abre essa janela, eu vou pedir para colocar o fator mês no eixo horizontal. Agora sim, eu posso clicar em... eu venho em adicionar para ele vir aqui para baixo. Agora sim, eu clico em continuar e a partir daí eu posso clicar em OK, certo? Quando ele abre essa janela de saída para a gente pode ver aqui que ele abriu várias informações. Ele sempre abre várias informações. Essa primeira aqui é a lista dos meses que a gente vai avaliar. Essa segunda, ele mostra para a gente a quantidade dos meses, né? A média, o desvio padrão e o número de indivíduos que foram avaliados nessa nossa ANOVA, certo? Mas o que nos interessa mesmo é a tabela seguinte, que é a tabela da esfericidade. Então, a gente vai descer aqui, essa é a tabela da esfericidade que nos interessa. Tá vendo aqui? Tem o valor de P, e para avaliar, para poder fazer uma interpretação dessa tabela, a gente, de novo, precisa saber o que significam os valores de P para a gente. Então, se eu tenho aqui que P é maior que 0,05, eu tenho o meu H0, que significa que existe esfericidade. E se o meu P é menor que 0,05, eu tenho a minha hipótese alternativa,
que significa que não existe esfericidade. A partir dessa informação, a gente pode, então, avaliar a nossa tabela aqui da esfericidade. Ele mostrou para gente que pelo valor de sig aqui, ó, o valor de sig está menor que 0,05. Então, significa que não apresenta esfericidade para gente. E aí, eu vou para a próxima tabela, então. Na próxima tabela, deixa eu fechar aqui. Isso. Na próxima tabela, a gente tem aqui alguns testes, né, que vão nos dar as informações. Essa primeira linha aqui, a gente usaria essa primeira linha se tivesse apresentado para a gente esfericidade. Acontece que o nosso teste não apresentou esfericidade. Então, a gente vai escolher esse segundo aqui, ó, que é o Greenhouse Geyser. Por que a gente vai escolher esse aqui? Porque ele ele é um dos mais populares, né? Ele é um dos mais rígidos, com menos chances de erro tipo 1, e ele também corrige, né, essa falta de esfericidade. E a gente vai para a mesma ideia. Para analisar essa tabela aqui, a gente precisa saber o que significa o P nessa tabela de variação dentro dos sujeitos. Então, eu vou alterar aqui esse P, essas anotações que eu fiz aqui. Eu vou corrigir aqui para a gente, porque agora mudou. Então, nessa tabela desses dados, para a gente, se o P for maior que 0,05, de novo, a gente tem a hipótese nula, que significa que a média, que eu vou chamar de M minúsculo, do primeiro mês é igual à média do segundo mês, que é igual à média do terceiro mês, que é igual à média do quarto mês. E se o nosso P for menor que 0,05, nós temos a hipótese alternativa, que significa que há pelo menos uma diferença entre as médias. Bom, a partir dessa informação, a gente vai avaliar aqui, ó, o nosso sig, o nosso P, deu que ele é menor que 0,05. Ou seja, há pelo menos uma diferença entre as médias. E qual diferença que tem? A diferença é entre o mês 1 para o mês 2, entre o mês 2 para o mês 3? Qual mês que tem diferença entre eles? Quem vai dar isso para a gente é o teste do post-hoc. Então, a gente agora vai lá para a tabela do teste do post-hoc, que é a tabela, deixa eu achar ela aqui, isso aqui, ó, Pairwise Comparisons. E essa tabela aqui vai dar para a gente se teve diferença entre os meses. Na hora que a gente olha aqui, a gente vê o valor de P. Para esse valor de P aqui, nós vamos fazer o seguinte, como que a gente analisa? Para o P maior que 0,05, não há diferença entre os meses, certo? Não há diferença entre os meses. E para P menor que 0,05, significa que há diferença entre os meses. Então, se nós avaliarmos aqui, quando ele compara o mês 1 com o mês 2, o mês 3 e o mês 4, a gente pode ver que tem diferença entre eles. Se a gente seguir aqui, ó, menor que 0,05 para o mês 3 menor, para o mês 4 menor. Significa que o mês 1 difere do 2, do 3 e do 4. Quando a gente compara o 2, a mesma coisa. A gente pode ver que o mês 2 difere do mês 1, o mês 2 difere do mês 3 e o mês 2 difere do mês 4. E a mesma coisa para os outros meses. Pode ver que todos eles deram menor do que 0,05. Então, existe uma diferença
entre os meses. A gente sabe agora qual mês que difere de qual mês. Se nós formos para o gráfico, fica mais fácil da gente visualizar isso aí, ó. Tá vendo que a gente pediu um gráfico lá atrás? Então, aqui no gráfico, a gente visualiza melhor. Você pode ver que o mês 1, ele diferiu do mês 2. A diferença foi pequena, mas teve uma diferença entre eles. Já o mês 2 para o mês 3, ele diferiu, ó, o mês 1 diferiu do mês 3, do mês 4, certo? Não tem ninguém em linha reta. E o mês 2, ele teve uma diferença muito grande para o mês 3. O mês 3, ele também diferiu do mês 4. Você pode ver que foi uma diferença pequena, mas houve uma diferença entre eles também. Então, pelo gráfico, a gente consegue visualizar melhor isso aí. E agora, como que a gente reporta esses valores? Então, a gente volta lá para a tabela de teste of within subjects, que é onde a gente vai fazer vai reportar essa análise, como que a gente reporta essa análise. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai analisar que a ANOVA de uma via com medidas repetidas mostrou que há efeito, né, do treino sobre os saltos dos bailarinos, certo? E como que eu coloco isso em fórmula, né? Então, eu vou pegar o valor de F, eu coloco aqui, eu vou ter que reportar o meu valor de F. Então, F, dentro do parênteses, eu vou colocar o desvio padrão, a gente não escolheu, não foi o Greenhouse Geyser. Então, dentro do meu F, eu vou colocar o meu erro, né? Relacionado a esse teste que eu escolhi. Então, eu vou colocar 1,00, dou um espaço, e também vou colocar aqui o desvio corrigido do mesmo teste, que vai ser 29,18. 29,18. Vou colocar o meu valor de F relacionado ao Greenhouse Geyser, que é 37,438. 37,438. Para um P menor que 0,01. Então, essa é a nossa análise que a gente pode fazer do gráfico. Mas não basta saber que houve efeito do treino sobre os saltos. Eu preciso saber também se teve diferença entre os meses, né? E aí, esse é a informação que o post-hoc fornece para a gente. Então, a gente pode deduzir, a gente pode concluir, né? Por meio do teste do post-hoc, de SIDAC, que foi o teste que a gente escolheu, ele mostrou para a gente que os 4 meses diferem entre si. Então, essa é a análise, né, a conclusão que a gente pode chegar com esses gráficos, com essas tabelas e essas informações que o SSP trouxe para a gente do treinamento sobre a quantidade de saltos dos nossos bailarinos. Então é isso aí, gente, tá bom? Um abraço, espero que tenha ajudado.